Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Sentados, caríssimos irmãos e irmãs. Essas primeiras palavras que acabamos de ouvir no Evangelho nos faz dirigir a nossa vida, nos faz dirigir o nosso coração rumo ao sacramento do perdão. Porque o encontro com Jesus, no qual Ele sempre nos interpela nas palavras de Deus, está em diversos momentos da nossa vida. No nosso batismo, na nossa família, no próprio sacramento da Eucaristia, por excelência, Jesus está presente em todos os sacramentos. E também de modo muito forte em nosso coração é o perdão. Por isso, eu gostaria de refletir um pouco nesse tempo quaresmal, tempo de buscar este perdão por meio do sacramento. Eu penso que muitos já fizeram essa experiência aqui, mas vale a pena a gente falar um pouco. E eu vou tomar algumas reflexões, alguns pensamentos de um grande santo chamado São Francisco de Sales, um homem da ternura, o grande santo da ternura. E ele mostra que o caminho para crescer no fervor, na fé, está pelo caminho do sacramento da confissão, do perdão. E quem de nós não precisa do perdão? Quem de nós não precisa desta graça que nos transforma? Por isso, vamos falar também desta importância, de modo especial, do sacramento do perdão na família, em cada membro, cada um de vocês que são família, que nós somos família. Então, é preciso, acima de tudo, irmãos, conhecer a origem, ou melhor, a fonte do amor de Deus por meio da penitência. Ou seja, na penitência existe uma fonte, e a fonte é o amor de Deus, o amor divino. Porque foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do maligno, para destruir a morte. Como no domingo nós ouvimos que a morte deveria morrer. Traduzindo um pouco esta passagem, é como nós disséssemos que a morte seria destruída definitivamente por Jesus. Então, para destruir o autor da morte e do pecado, era preciso ter pago um sangue muito precioso. E é o sangue de Jesus que nos liberta e nos purifica. E aí nós entramos neste contexto da penitência, que tanto nós falamos, que às vezes para muitos ressoa como algo pejorativo, algo imposto para nós, né? Temos que cumprir isso à risca para conquistarmos uma graça, uma virtude, mas não é isso. Na verdade, a penitência está muito mais além disso. É uma resposta, como eu disse a vocês, a esta fonte, ao amor divino que vem em nosso encontro, o amor de Deus que nos encontra naquele momento onde estávamos perdidos, onde até mesmo nem tínhamos a consciência que havia um Deus que morreu por nós e que nos salvou por sua morte e ressurreição, e nós ali, naquele momento, acordamos, como que fosse um acordar na fé. E aí nós sentimos esse desejo de voltar a Deus, de pedir, de necessitar o perdão de Deus. Então, São Francisco de Sales, ele fala que a penitência suscita diversos atos. Entre estes, os principais são a confissão, você confessar a Deus, que também é a acusação dos seus pecados, assumir os seus pecados na sua vida. Realmente esse é o primeiro passo para a nossa vida, reconhecer as nossas misérias. E depois, esse movimento unido a esta autoacusação vem da contrição, que tanto nós falamos. Uma contrição que às vezes pode ser ainda não perfeita, ser imperfeita. Às vezes você sentiu um medo de que Deus te punisse, mas mesmo assim Deus agiu ali, fez com que você acordasse que não era aquele lugar que você frequentava, aquelas atitudes que você fazia, não era legal,
não convém a Deus estar naquele momento, buscar certos prazeres neste mundo, e você começa a repensar. Então entra esse ato de contrição e logo o arrependimento. Então ambos levam-nos ao sacramento da reconciliação, ao perdão. Então veja, o nosso coração, dentro do nosso coração, quando ele se encontra nesse caminho de penitência, ele passa por essas três partes importantes na vida de cada um de nós. Então vamos falar primeiro da confissão ou acusação dos pecados, né? Deparar-se em primeiro lugar a acusação e a confissão, diz São Francisco Sales, é um dos meios mais poderosos de transformarmos, olha só, as nossas quedas em fonte de merecimento. Porque para São Francisco de Sales, ele não perde a esperança, ele não desespera. Para ele, as faltas são meios, veja bem, vocês vão entender muito bem. As faltas não é que elas são boas, os pecados. O pecado é o mal, é o inverso da graça de Deus. Mas, assim como diz Santo Agostinho, que Deus mesmo usa de um mal em nossa vida para tirar algo de bom, veja bem. Então, nós devemos ser homens e mulheres de esperança, não desesperados. Não dizer que eu já não tenho jeito. Nós temos jeito sim. Tudo está perdido. Não, ainda há possibilidade de mudança. Vocês estão entendendo? Então, esta esperança em nosso coração deve nos guiar rumo a um caminho de confissão. Então ele sempre pensa assim, que se nós erramos, se nós às vezes estamos continuando aquele erro, é que precisamos trabalhar mais nisso. Precisamos realmente convertermos e vencer este mal em nossa vida. Vocês sabem muito bem que muitas pessoas têm a dificuldade num vício. Eu posso colocar como exemplo a bebida, por exemplo, né? Tantas e tantas pessoas lutam que perceberam que a bebida fez um mal, né? Mas veja, antes era difícil porque muitos não assumem que são alcoólicos, né? Alcoólatras, ou melhor dizendo. E para que isso chegue um dia, é preciso às vezes, né, passar por muitas situações, e até mesmo humilhantes, né? Para um dia a pessoa cair em si e dizer, eu sou doente, eu preciso de ajuda. E da mesma forma, meus irmãos, na vida também de pecado, né? Nossos atos podem transformar em hábitos negativos, né? Santo Tomás diz, Santo Tomás de Aquino diz que o hábito gera virtude, mas também o mau hábito gera os vícios, olha só. Então se eu continuo fazendo aquilo que ofende a Deus, aquilo que me ofende o próximo, gera um vício. Então nós vamos como que entrelaçando em uma corrente, sendo presos. Então é preciso romper isso. E rompendo isso é através do sacramento do perdão. Olha só o que ele diz ainda. As nossas faltas são espinhos enquanto estão em nossas almas. Olha só. E vocês sabem que um espinho incomoda, né? Um pequeno espinho que entra no nosso dedo, nós não suportamos, né? Imagine nossa alma, como é um espinho do pecado. Mas ele continua dizendo, mas transforma-se em rosa e perfume quando saem dela pela acusação voluntária. É aquilo que Davi teve experiência. Davi pisou na bola. O grande pecado de Davi, o adultério. Mas veja, antes de tudo isso foi entrando pelo olhar, ele que ficava lá, né, observando a mulher de Urias, pecado da cobiça, cobiçou a mulher do próximo, né, a volúpia, e daí foi entrando aquele sentimento, aquela paixão, e foi dominando o seu coração, um coração de um ungido do Senhor, porque Davi era ungido, era o rei, né, devia sim comandar o seu povo, governar o seu povo a Deus, e ele pisou na bola muito, ao ponto de colocar o esposo, né, o esposo desta mulher, Betsabeia, Urias, num confronto para que ele morresse. Veja. Então veja, o pecado vai levando a gente a outras consequências. Mas veja, ele assume o seu pecado. E naquele momento, ele proclama o salmo que nós sempre rezamos, penitencial: Senhor, tem de piedade de mim.
por sua imensa misericórdia. Lavai-me, Senhor, todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço os meus pecados. Veja, ele a partir daquele momento ele faz uma experiência de assumir dentro de si que estava errado, que ele precisava e dependia da misericórdia e aceitava também o castigo de Deus, olha só. E é exatamente nesse momento que ele recebe a graça do perdão, por aquele ato diante de Deus. Então veja, mesmo que os espinhos em nossa alma estão ali, é preciso arrancá-los. E quando se arrancam, assim diz São Francisco de Sales, eles se transformam em perfume. A nossa acusação, quando eu assumo diante de Deus, transformamos em perfume agradável. Estamos indo pelo caminho. Então, irmãos e irmãs, não devemos ter medo de se autoacusar. O único tribunal, veja bem, escutem bem o que eu vou dizer, o único tribunal que você, mesmo sendo culpado, saia absolvido, é o sacramento da reconciliação. É onde que você se ajoelha diante do sacerdote, se autoacusa, pede o perdão a Deus e Jesus te perdoa na pessoa do Padre. Amém? É o único tribunal. Qual tribunal da terra que faria isso? Mesmo sendo o mais justo de todos? Não existe, né? E continua dizendo, ele faz essa comparação. O escorpião é venenoso em sua picada. E vocês sabem, né? Eu quando vejo um escorpião eu fico até com medo, né? Porque é um bicho tenebroso, né? Peçonhento. Mas o veneno extraído se transforma em antídoto. Olha só. Do próprio mal ele se tira ali o remédio, né? E eficaz contra a própria picada. O pecado é vergonhoso, mas quando o praticamos e somos convertidos em confissão e penitência, nos traz saúde do corpo e da alma. Muita gente está doente na alma e até mesmo consequentemente o seu corpo, porque precisa do perdão de Deus. Tantas pessoas, e isso de certo modo já foi comprovado pela ciência, as chamadas doenças psicossomáticas, de pessoas que precisam de uma graça, de um perdão, de uma palavra. E isso também, meus irmãos, digo, é claro que está tocando o sacramento da confissão, mas também vocês, entre marido e mulher, entre filho e mãe e pai, às vezes você vive ainda preso no passado e a sua vida não vai para frente, ainda fica aquela coisa mal resolvida. Então, será que não é um perdão que você precisa dar? E às vezes, pessoas que até faleceram já, e você guarda aquilo, não vai voltar mais. O remorso nada vale. O que vale a partir de agora é você realmente tomar uma atitude, reze por essa pessoa. Porque a misericórdia de Deus ultrapassa o tempo, a eternidade. O amor é mais forte que a morte, diz a palavra de Deus. Então o perdão é necessário a todos, nos transforma. Veja, transforma o veneno em remédio. O Senhor quer transformar isso em nós também, nosso coração. O tempo quaresmal é para isso. É tempo de transformar essas enfermidades que às vezes estão ainda em nós, em frutos de vida eterna, em remédio para a nossa alma. E ele continua dizendo: se formos humildes, reconhecemos que o pecado ofende a Deus, primeiramente a Deus, mas confessando-os a Deus e sabendo que esta confissão me rende suave e consolador, porque eu estou já honrando a Deus por esta confissão, assim também é como nós chegássemos ao médico. Olha só, ele fala disso também, que quando nós também mostramos diante do médico as nossas feridas, nossas enfermidades. Para quê? Para que ele cure e alcance a solução. Tem gente que tem até hoje isso, né? Pessoas vão no médico e escondem. Isso principalmente os homens. Os homens são danados para fazer isso, né? Tem vergonha de mostrar suas fraquezas. Eu falo que também eu já fiz isso. De esconder, né? Não falar totalmente a verdade. Estou sentindo aqui aquela dorzinha, porque no fundo ele tem medo
Você sente uma dor no peito, ele fala, eu estou com medo, né, que vai que é uma coisa de coração, eu tenho que operar, fazer uma ponte safena. Já pensa o pior, ele não fala. Mas você acha que não falando vai te ajudar? Você tem que falar, tem que expor a ferida. E aí está o grande segredo da cura também da alma. Nós devemos apresentar para Deus, não ter medo. E ainda, irmãos, estar no confessionário é como estar no Calvário aos pés da cruz do Senhor. E pelos méritos do sangue de Jesus derramado naquela sexta-feira, que nos purifica de todos os nossos pecados. Então, quando você voltar a confessar, e se você ainda vai confessar esta semana, quando você ajoelhar ali diante do sacerdote, recorde-se que você está fazendo a experiência do Calvário. Assim como Maria Madalena, Nossa Senhora, João e aquelas Marias também que estavam lá, ajoelharam naquele chão pedregoso. E aquele exato momento ao qual o coração de Jesus é transpassado pela lança, jorra sangue e água. É o perdão derramado em nossa vida, né? Em toda a humanidade, todos aqueles que realmente acreditam e esperam em Jesus. E ainda, a confissão honra o homem infinitamente, mais do que o pecado o tinha rebaixado. Porque um homem ou uma mulher que é renovado, convertido, ele está aberto a tantas graças, a mudar a sua vida totalmente. E muita gente está fazendo essa experiência com Deus, pelo perdão, veja bem. Porque tudo que era velho fica para trás, já não importa mais. Aquilo pode ser para você uma experiência, para que você ajude também a outros a não errarem, né? E quanto mais são os pecadores, mais Deus derrama a sua misericórdia, muito mais, porque Ele sabe a necessidade de cada um, Ele sabe a quantidade da graça que cada coração necessita. E se eu abro mais, eu dou mais espaço, libertando desses espinhos que às vezes estão ali, mais espaço tem para a graça de Deus. E se eu prendo, veja bem, se eu fico ali escondendo aqueles espinhos no cantinho, a graça não entra. Mas precisa de você, de libertar, abrir-se para esta graça, para que ela aconteça, né? Então, às vezes, é preciso mais coragem para confessar um pecado do que para evitá-los. Então, meu irmão, minha irmã, tenha coragem e vá confessar-se. Olha só que graça. Imagine a graça daquele pai quando vê o seu filho voltar a casa. Aquela imagem do filho pródigo que o pai espera na porta aquele filho sujo, até mesmo cheirando mal por causa do pecado, mas o pai retoma a sua dignidade, dando uma veste nova, dando uma sandália e um anel, dando a dignidade naquele filho. Então veja, assim também Jesus diz que o céu se alegra muito mais vendo 99 ovelhas perfeitas ali, e que uma que perdeu será uma grande festa no reino de Deus. Então Deus vê pessoalmente cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca, meus irmãos. Nenhum de nós. Amém? E o segundo ponto que São Francisco de Sales nos diz é a contrição. A contrição para ele é a graça da caridade divina que desempenha com uma dor amorosa. Olha só, uma dor no coração. E é tão belo ver uma pessoa que até mesmo diz, Padre, eu senti uma dor muito profunda porque eu fiz aquele ato. Essa é a contrição. É uma dor amorosa e o seu doloroso amor também compadece conosco. É como que o Senhor, nós damos essa abertura a partir deste arrependimento, desta acusação, nós abrimos aí segundo momento no nosso coração, que é a contrição. Então Jesus também compadece de nós. E assim São Francisco diz, o fogo que se converte em água, em lágrimas. Olha só, o fogo do amor de Deus se converte em lágrimas em nossa alma. Por uma segunda transformação, se converte numa labareda ainda maior, amor. Então, irmãos, veja,
as lágrimas são um grande sinal desta graça que às vezes recebemos pela contrição. Por essa dor que às vezes a gente sente do arrependimento. E nós vamos ver na mulher arrependida, naquela pecadora. Vocês sabem do episódio daquele episódio da mulher que aos pés de Jesus se lança, porque ela estava sendo condenada. Ela estava realmente, ela era culpada dos seus pecados. Ela era adúltera. Mas Jesus levanta no meio daquela multidão e diz, né? Se alguém tiver algum pecado aqui, que jogue a primeira pedra. E ninguém jogou. Depois que ele diz, alguém te condenou? Nem mesmo eu. Vá e não peques mais. Olha só. O momento ali, a primeira absolvição de Jesus, né? Jesus que absolve aquela mulher. E depois daquilo, vocês vão lembrar, acontece uma grande graça para aquela mulher. Ela reconhece e cai aos pés de Jesus. Aquele amor que abrasou seu coração se transformou em lágrimas, que é o ponto de lavar os pés de Jesus, né? Assim diz as Escrituras. Então, o amor de Deus é um fogo. É um fogo, veja bem. É um fogo que abrasa esse coração que às vezes estava endurecido. Um coração que às vezes estava empedernido e não conseguia enxergar que estava andando pelos caminhos errados da vida, mas que liberta. Então o perdão libertou aquela mulher. Então o fogo da caridade é muito mais forte que o fogo das paixões que nos dominam, irmãos. Devemos converter este fogo das paixões que às vezes nós temos em fogo do amor de Deus. Amém? E São Bernardo continua dizendo que esta contrição é também como um perfume. Olha só. Reconcilia a alma diante de muitos crimes que são triturados e destruídos pelo fogo do amor de Deus. Então, uma confiança maior no perdão. Então, irmãos, confiança também no perdão. Devemos confiar na graça que o perdão nos dá. É um fruto. Quando eu sou redimido por Deus, eu tenho que ter confiança em Deus. Como diz a vocês, tudo que era velho passou. Eis que faço nova todas as coisas. E entra o arrependimento que está unido a tudo isso. O arrependimento profundo, verdadeiro. Uma alma contrita e arrependida por cada falta pode servir de ponto de partida para iniciar um novo caminho. Começar uma vida nova, deixa tudo para trás, vamos seguir Jesus, né? Então, e quem poderá medir o valor e a fecundidade que a absolvição sacramental vem exercer a esse arrependimento? Olha só, o efeito da absolvição dos pecados em cada uma das almas, todas as vezes que submetemos a elas os nossos pecados, ele assim pergunta. Então, a resposta é essa, meu irmão, minha irmã. Além da graça santificante do sacramento do perdão, que já nos dá o perdão propriamente dito, né? Volta a florescer mais abundante as disposições do penitente. Olha só, porque vocês vão entender muito bem isso, porque a partir do sacramento ali, que você participa, que o Padre absolve os seus pecados, você, além do perdão, você recebe muitas graças, para que você possa, a partir de então, viver uma vida na graça de Deus, na fidelidade e no amor de Deus. Veja, e quanto mais o seu coração está aberto e disposto, mais graças você irá receber. Muitas pessoas já são libertas de muitos vícios, exatamente no momento que o Padre absolve aquela pessoa. Então, revigora a alma do penitente, transforma as suas vestes sujas em vestes novas. E assim termina esta reflexão de São Francisco de Sales, que diz para nós. Então, irmãos, confiai na misericórdia de Deus, confiai no perdão de Deus, confiai no sacramento. Não podemos ter medo do perdão de Deus. Amém? Então eu convido a você a ficar em pé. Vamos rezar, pedir a Deus, também fazendo este momento de oração, de perdão,
Vamos pedir perdão a Jesus também. Você que já recebeu o perdão, já fez a sua confissão, mas vamos continuar colocando nosso coração no coração de Deus. Sentir cada vez mais a misericórdia de Deus. Então você feche os seus olhos nesse momento e apresente agora diante de Jesus. Você pode repetir comigo rezando. Peça assim: Jesus, Jesus, em teu nome, eu peço a tua graça, eu peço a tua graça, a misericórdia, o perdão. Se eu já confessei Jesus, eu venho hoje agradecer. Mas se eu não confessei Jesus, prepare meu coração. Prepare o meu coração. Jesus, perdoai-me por tantas das vezes que eu não confiei no seu amor. Por tantas das vezes, Jesus, que eu não confiei na sua misericórdia. E duvidei do seu perdão. Perdoai-me, Jesus. Perdão também, Jesus. Por tantas das vezes troquei o Senhor por pessoas, por coisas, por falsos deuses. Mas hoje, Jesus, eu quero voltar como filho pródigo e receber o seu abraço paternal. Senhor Jesus, perdoai-me também por tantas das vezes que pequei contra a sua igreja, sendo infiel, sendo blasfemador, sendo até inimigo da sua igreja, como tantos homens e mulheres que foram perseguidores da igreja, assim como Paulo também foi um dia. Eu quero, Jesus, fazer a mesma experiência que ele, de voltar para o Senhor, pelo perdão. Jesus, perdoai-me também por tantas das vezes que fui infiel à família, no meu casamento, com meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com meus avós, com todos os membros, Jesus. E eu peço também, Jesus, a graça do perdão por algum membro da minha família que eu não consegui perdoar ainda hoje. E também, Jesus, concede o teu perdão, este dom que dá vida nova às pessoas que já se foram da minha família. Hoje, Senhor, decreto em minha vida que eu perdoo essas pessoas e acolho o perdão também delas. Senhor Jesus, perdoai-me também pelos meus atos, Jesus, contra o próximo, contra os meus amigos, contra os meus companheiros de trabalho, contra as pessoas, Jesus, que eu odiei, que eu prejudiquei, que eu magoei, com palavras, com atitudes, com omissões, porque faltou amor na minha vida. Perdoai-me, Jesus. Jesus, também eu perdoo todas as autoridades, todas as instituições que um dia me prejudicaram. E eu peço, Jesus, em teu nome, este perdão. Jesus, perdoai-me também pelas minhas atitudes de omissões contra a minha própria vida, Jesus, com até mesmo vícios, Jesus. Eu peço perdão. O meu corpo
O meu é corpo templo do teu Espírito Santo, é templo do Espírito mas eu Santo. hoje tomo posse. Mas eu hoje tomo E posse. até mesmo Jesus, E até mesmo as Jesus, consequências As consequências das minhas más escolhas das minhas más me escolhas fizeram ficar doente fizeram ficar ficar doente do corpo do corpo e da alma. e na E eu alma. peço também, Jesus, E eu peço curai-me também, nesta Jesus, hora. curai-me Jesus. nesta hora. Jesus. Eu peço a graça também E eu peço a Peço a graça de ter a também coragem de ter a de coragem buscá-lo de buscar no sacramento do perdão. no sacramento Pois eu do tomo perdão. posse nesta missa, Jesus, Pois eu tomo posse nesta que eu sou um missa, filho seu que eu sou filha e eu sua. quero, Jesus, E eu quero, viver a Jesus, sua graça viver viver a a tua tua e graça agradá-lo e agradar. em todas as em coisas. todas as coisas. Eu te louvo, Jesus, Eu te louvo, e te Jesus, agradeço e te agradeço pelas graças pelas derramadas. graças derramadas. E ainda mais, E ainda eu mais, agradeço eu por agradeço tantas as graças por tantas as que ainda irá que ainda irá derramar na minha vida. derramar na minha Amém. vida. Amém. Vamos cantar, irmãos.